Olá, meus amigos, sou o pastor Sidney Isaías e é um prazer muito grande tê-los aqui conosco para mais uma reflexão no nosso encontro semanal. Hoje nós estaremos analisando o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso de número 26 até o verso de número 40. Neste primeiro ponto da comissão temos a ordem. Um anjo do Senhor falou a Filipe: dispõe-te e vai-te à banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, que está deserta. Isso no verso de número 26. Já no versículo de número 27 temos a obediência. Veja, ele se levantou e foi. Filipe mal iniciara a viagem quando descobriu a razão da sua estranha comissão. Lá na sua frente, viajando devagar no seu carro, havia alguém que obviamente era de alta posição. Dentro em breve, Filipe veio a entender que este indivíduo era a congregação que o Espírito lhe preparara. E assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías, verso 27. Notemos algumas particularidades do texto. Em primeiro lugar, quem era ele? Era este um eminente estadista, amado, ministro da fazenda do reino da Etiópia, ao sul do Egito. Em segundo lugar, de onde vinha? A sua visita ao templo de Jerusalém sugere que era ele um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo. Em terceiro lugar, o que fazia? Lia em voz alta conforme o costume dos orientais. Lia o que? Lia a Bíblia durante uma longa viagem, não para fazer passar o tempo, mas entendo que era para remir o tempo. Em quarto lugar, por que tinha que ser abordado? Queridos, em primeiro lugar, porque Cristo dá valor à salvação dos indivíduos. Neste incidente, um anjo, um pregador e o Espírito Santo cooperam para a salvação deste único homem. E em segundo lugar, é razoável supor que a conversão deste homem foi o meio empregado por Deus para levar o evangelho à África. Um estadista cristão, querido, teria grande influência naquele continente. Talvez fosse a maior campanha evangelística de Filipe a conversão deste único homem. Então disse o Espírito a Filipe, veja o verso 29, aproxima-te deste carro e acompanha-o. A obediência à revelação anterior deixou Filipe pronto para receber a revelação seguinte. Cada passo de obediência traz consigo mais profundo conhecimento do plano divino. Muitas pessoas estão viajando pelos caminhos poeirentos desta vida. Qual carro devemos acompanhar? Se permanecemos dispostos a escutar a voz do Espírito, seremos orientados assim como foi Filipe. Uma vez que o Espírito lhe dera a ordem, Filipe de imediato foi correndo para o carro, querido. Esperar a orientação de Deus não é desculpa para os preguiçosos, é advertência para os zelosos em demasia, que se adiantam sem ter sido enviados por Deus. Veja o versículo 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Também no mesmo verso 33 está: quem lhe poderá descrever a geração? Aqui temos três sentidos todos verídicos. Em primeiro lugar, o nascimento de Jesus foi milagroso. Em segundo lugar, a descendência de Jesus é milagrosa e incontável mediante a conversão. E em terceiro lugar, o que se diz geração também pode ser entendida como maneira de vida na época de Cristo. Antes de se levar alguém a alguma acusação, sempre havia a oportunidade de algumas testemunhas vir falar bem da maneira de vida do condenado. Na crucificação de Cristo, todos os seus seguidores fugiram e nenhum deles teve a coragem de se identificar com a causa dele falando bem da sua vida. Agora veja também o verso de número 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Antes da vinda de Cristo, para entendermos, os rabinos explicavam este trecho ao Messias, mas depois, por causa dos cristãos ensinarem
que era uma profecia do sofrimento de Cristo, os líderes judaicos passaram a ensinar que o capítulo descrevia o sofrimento de Israel. Eles mudaram. O eunuco tinha sinceras dúvidas acerca do trecho, mas não fez da dificuldade o motivo para desmerecer a Bíblia. Recebeu de bom grado a ajuda oferecida. Nisto, queridos, ele era bem diferente de muitos céticos dos nossos dias. Com respeito agora ao sermão de Filipe, nota-se os seguintes. Em primeiro lugar, o sermão de Filipe não foi uma pregação premeditada. Não houve tempo para preparo, mas já que a mente de Filipe estava cheia de Cristo, estava pronto para mostrar o caminho da salvação a partir do ponto em que se encontrava seu interlocutor. Em segundo lugar, o sermão de Filipe era bíblico, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Foi um texto ideal para basear a mensagem sobre Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, em terceiro lugar, o tema do sermão era Jesus. Anunciou-lhe a Jesus. Foi ele a chave daqueles textos difíceis. É ele a chave para explicar a totalidade da palavra de Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 27 a 44. O cristianismo é mais do que a pregação da veracidade de uma doutrina, amados. É a proclamação do poder de uma pessoa viva. Se os temas da sua comunidade de fé, da igreja que tu congrega, não é Cristo crucificado, o que fazes aí? Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado.